esta questão que nós temos aqui, a questão 2, foi de uma prova recente do concurso de um concurso do HU, elaborada pela OCP, não é? E esta prova é referente ao cargo de nível médio. Vamos olhar o enunciado da questão e em seguida resolvê-la. Lembre-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos. O termo em destaque. Bom, vocês percebem que a gente tem que o quê? Analisar esse termo aqui destacado. É bom frisar que este enunciado aqui, ele foi extraído exatamente do texto da prova. Mas não é necessário que voltemos ao texto para resolver a questão. Bom, a primeira coisa que devemos fazer, se nós temos esse que aqui, é verificar qual é a função dele. Veja bem, quando olhamos as alternativas aqui, nós verificamos que está falando se é objeto direto, se é pronome relativo. Bom, primeiro, lembre-se de algo bizarro que aconteceu. Vamos primeiro olhar a função morfológica deste que. A gente sabe que o que, ele pode ser pronome relativo. E como é que sabemos que o que é pronome relativo? Primeiramente, nós sabemos que o que é uma palavra, quando pronome relativo, que se refere a algo dito anteriormente. Primeiro passo. Tem esse primeiro passo e o segundo passo é, você vai verificar se este que aqui, ele pode ser substituído por uma de suas flexões. E quais as flexões do que para que ele seja pronome relativo? Quando a gente pode substituí-lo por o qual, a qual, os quais e as quais. Vamos ver se podemos fazer esta substituição. Lembra-se de algo bizarro, o qual aconteceu. Então, já estamos certos aí de que isso aqui é o quê? Um pronome relativo. E quando a gente diz que esse que é pronome relativo, é bom lembrar que isso é uma função o quê? É uma função morfológica. Ou seja, aqui está, nós estamos classificando o que no tocante à classe gramatical a qual ele pertence. Então, vejamos. A primeira alternativa diz o seguinte: é um pronome relativo que exerce a função de objeto direto. Já descobrimos que é um pronome relativo. Então, vamos agora descobrir qual é a função sintática desse pronome relativo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é difícil descobrir a função sintática de um pronome relativo. Eu sempre digo aos alunos para fazer da seguinte forma. Veja bem, esse que está retomando que expressão? Algo bizarro. Então, como é que devemos fazer? Eu vou pegar, dividir aqui, veja que aqui tem uma oração, eu vou analisar sintaticamente o que aqui a partir desta oração. Então, algo bizarro aconteceu. Então, eu coloco a palavra ou a expressão aqui em cima e vou fazer a análise sintática. Vejamos, nós temos o verbo aqui, aconteceu. Então, vamos fazer a pergunta ao verbo para descobrir se esse que aqui, ele é pronome
se ele é sujeito ou objeto direto. Ó, eu vou fazer o seguinte. O que aconteceu? Algo bizarro. Algo bizarro aconteceu. Neste caso, algo bizarro seria o quê? Sujeito. Mas observe que a expressão algo bizarro não está aqui. Quem é que está substituindo tal expressão? O que? Logo, o que vai ter a função de quê? De sujeito. Então, na verdade, a nossa resposta é letra B. É um pronome relativo. Repetindo, pronome relativo é a classe gramatical. E, sintaticamente, ele exerce a função de sujeito. É interessante nós observarmos que temos que fazer a análise sintática do que na oração a qual ele pertence. Só para tirar algumas dúvidas, vamos olhar as demais questões. Por exemplo, a primeira diz que é um pronome relativo. Até aí tudo bem. Que exerce a função de objeto direto. Não é. É de sujeito, conforme sinaliza a letra B. Na letra C diz, é uma conjunção integrante. E por que a banca coloca isso? Não é que é uma conjunção integrante? Porque o que pode ser uma conjunção integrante? Vamos ver quando é que o que pode ser uma conjunção integrante. Se eu dissesse assim, eu digo que algo bizarro aconteceu. Veja bem, quantas orações nós temos aqui? Necessariamente, para saber a quantidade de orações, nós sabemos através da quantidade de verbos. Olha aqui tem o primeiro verbo, eu digo, e aqui eu tenho outro verbo. Eu tenho duas orações. Mas o nosso objetivo aqui não é nem saber aí a quantidade de oração, não é saber se é conjunção integrante, não é? Então vamos lá. Quando a palavra que ela pode ser substituída por isto e suas flexões, isso, no caso, e outras flexões, esse que aqui é conjunção integrante. Eu digo isto, que algo bizarro aconteceu. Nesse caso, esse que seria o quê? Conjunção integrante. Olha, costumeiramente, nós sabemos, né, que há várias funções do que. O que pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante. Aliás, a gramática enumera várias classificações do que. Não precisamos saber todas para fazer uma excelente prova, né? Principalmente no tocante à elaboradora, a OCP, que trabalha muito com essa questão de pronome relativo, de conjunção integrante. Eu sempre também costumo dizer que quando a gente sabe que um que é pronome relativo e que um que é conjunção integrante, vai nos ajudar em muitos assuntos e conteúdos de português, certo? Então, continuando. Na letra D diz que é uma conjunção integrante. Aí, porque ele diz assim, que introduz uma oração subordinada adjetiva. Que absurdo, pessoal. Porque uma oração subordinada adjetiva, ela só pode ser introduzida por um pronome relativo, o que e demais pronomes relativos, tá?
Então, quando uma oração for introduzida por uma conjunção integrante, que é o caso aqui, veja que isto aqui é uma conjunção integrante. Então, toda oração introduzida por uma conjunção integrante, ela será o quê? Subordinada substantiva, não é? No caso aqui, qual é a oração principal? Eu digo, não é? Qual é o sujeito da oração principal? O sujeito da oração principal, quem diz? Eu, sujeito simples. E aí nós temos o verbo dizer, não é? Este verbo aqui, vamos colocar aqui que ele é um verbo. Ele é um verbo de ação. Ele é um verbo que precisa de complemento, não é? Ele precisa transitar, precisa. Então, você vai e coloca verbo transitivo e depois a gente vai ver qual a transitividade dele. E como saber? Você sempre faz a seguinte pergunta ao verbo. Quem diz algo, não é? Nessa situação aqui, ele só está apresentando um objeto direto, verbo transitivo direto. Veja que aqui esse verbo chega ao seu complemento sem o auxílio da preposição. Por isso que a gente diz que é um verbo transitivo direto. Certo? Nós já temos a nossa resposta, que é letra B. Mas é porque eu gosto de analisar todas as questões. Na letra E diz, é um pronome relativo que exerce a função de objeto indireto. Olha, quando o que é um pronome relativo, que é a classe gramatical dele, ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto direto, ele pode ser um objeto indireto, não é? Entre outras funções. Mas, em geral, sabendo essas três funções, eu diria que já está de bom tamanho, certo? Nós colocamos a resposta B, que é um pronome relativo que exerce a função de sujeito. E quando se fala em sujeito, é uma função sintática.